Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta terça-feira. Repercute ainda o caso do jogador que acabou falsificando a documentação. O delegado e presidente do STJD de São Paulo, o Antônio Olim, confirmou a exclusão do Paulista da Copinha. Acompanhe. O sonho dos jogadores do Paulista de serem campeões da Copinha neste ano acabou nesta segunda-feira. A gente ralou até aqui, chegar nesse momento e não poder disputar é bem triste. Depois de 3 semanas de Copa São Paulo, 118 times eliminados, a Federação Paulista de Futebol descobriu uma fraude no Paulista de Jundiaí. Este zagueiro do time se apresentou com um documento com o nome de Brandon Matheus, de 19 anos. Mas nesta súmula do São Gonçalo, de 2014, o mesmo jogador foi escalado como Elton Matheus, atleta que não tem mais idade para participar da Copinha. O verdadeiro Brandon está preso no Rio de Janeiro. O caso veio à tona no fim de semana e foi julgado nesta segunda pelo TJD da Federação Paulista de Futebol. Com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva, o Batatais está na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Paulista foi eliminado e o jogador que apresentou um documento da Copa vai responder criminalmente na Justiça Comum. O clube não será excluído, eu não acho certo, porque a gente não tem prova nenhuma contra o clube. O clube está de boa fé, mas o jogador, que esse atleta que a gente não sabe quem é, sim. O jogador foi convocado para explicar o caso, mas não apareceu. O empresário dele ficou preocupado e registrou um boletim de ocorrência para saber onde o atleta está. Ele disse que também pode ter sido enganado. Ele sempre foi convicto do que ele estava dizendo. Eu falei, você sabe que pode, na delegacia, pode a gente pedir algum exame para detectar a sua identidade. Ele falou, pode mandar, vamos fazer. Um caso como esse é muito complicado e não é o primeiro que acontece no Brasil. Houveram já muitos casos onde jovens que buscam realmente um lugar ao sol acabam se utilizando de artifícios como esse para diminuir a idade e aí sim conseguir jogar e tirar proveito de situações como essa. Casos e casos no Brasil e muitos no mundo inteiro também há. Então, a Federação Paulista, a CBF, a FIFA estão tendo o cuidado necessário para que esses casos venham realmente à tona. Agora eu faço uma pergunta para os telespectadores. Por que o Batatais na final? Porque foi o último a ser desclassificado pelo Paulista? E os que foram desclassificados antes? E a Chapecoense, que foi desclassificado nas oitavas de final? E o São Bernardo, São Bento também, que foi desclassificado nas quartas de final? E esses times? Por que o Batatais? Os outros também foram. Ah, mas por que os outros não denunciaram? Porque não sabiam. Então, o certo seria dar o título ao Corinthians agora, porque não tem adversário para enfrentar o Corinthians. Se houve essa irregularidade com o Paulista, os outros que foram desclassificados pelo Paulista também teriam direito também. Por que o Batatais? Uma situação complicada, viu? Não fala nada no site da federação, nem no regulamento. O artigo 25 fala da exclusão da equipe, mas não fala quem, num caso como esse, deveria assumir o lugar para disputar essa final. Então, acho equivocado. Se sou eu, das outras equipes que também foram eliminadas pelo Paulista, eu entraria com processo judicial para melar essa copinha. Vai fazer o quê? Não tem outra situação a não ser essa. Eu queria só entender o porquê dado ao direito ao Batatais de disputar essa final. O Batatais foi vítima, Chapecoense também foi vítima na rodada anterior. Outros que também foram vítimas também foram desclassificados. Porque o Batatais foi o último. Não existe isso. Em nenhum momento do regulamento do campeonato fala que o último vai para a final ou vai para uma disputa e assim por diante. Ou para tudo, ou não tem campeão esse ano, ou faz uma situação diferente, porque que está errado tá. O Batatais não é para disputar a final da Copinha, acabou perdendo na bola, por mais que tenha sido irregularmente, tomou 5. Então, sinceramente, coloque então o adversário do Corinthians para disputar outra final, coloque o Juventus, que perdeu para o Corinthians para disputar a final. Por que o Batatais? Eu não estou entendendo essa situação. Tá? Só não entendi o critério usado pela Federação Paulista de Futebol. Não estou entendendo. O atacante Rafael Sobis falou dessa pré-temporada do Cruzeiro antes do início do estadual. Acompanhe. Rafael, faltando pouco aí para
começar o Campeonato Mineiro, como que você já faz uma avaliação desse período, que tem sido um período intenso, né, para vocês? Hoje termina, né? Hoje é o último dia aqui na concentração e sempre a gente sofre muito, mas sempre é bem-vindo, né? É um sofrimento que tomara nós que nos deu suporte para todo o ano, porque serão muitos jogos. Então, é cansativo, é duro, mas sempre é proveitoso, por mais que nós jogadores reclamamos pelo fato de estar com dores musculares, não poder caminhar direito e estar sempre tendo que treinar com pouco tempo de descanso. É assim o futebol, não é a primeira, não vai ser a última. E hoje terminando, hoje saindo da concentração, com mais um jogo treino, poder aí fazer o que a gente fez nos treinos. Ainda nos falta uma semana para ajustar coisas e claro, a expectativa de começar da melhor forma possível. Como que você avalia essa questão de jogo-treino? Como que você vê a importância? É muito diferente de um jogo. Por exemplo, o jogo passado teve três tempos de 30, o de hoje também deve ter alguma variação, um ano pode parar, pode mexer. Como que você avalia tudo isso? Isso são coisas que são conversadas antes, né? Justamente para ter essa mudança para os dois treinadores também, da outra equipe poder fazer coisas que ele tem em mente, coisas que é difícil a gente fazer num jogo normal. Então são coisas aí, estudos que a gente faz, oportunidades para o treinador mudar time e oportunidade para todos jogarem. Eu acho que isso é importante para ter um ritmo. Isso é bem diferente de treino, também é diferente de jogo, onde nesses jogos treino o resultado não importa muito, é mais pôr em prática o que a gente treinou, as coisas que estão na cabeça do treinador. Então isso que a gente tenta tirar o proveito e tentar fazer as coisas mais próximas do que a gente treinou. Tanto que a pré-temporada e a intertemporada são fundamentais para qualquer time do mundo. Os jogadores acabam ficando 30, até um pouco mais em período de férias. Muitos acabam treinando, mas diferentemente do contato do jogo, do contato tete a tete, do calor do jogo, da perda de líquido, de tudo isso que envolve uma partida de futebol. Então é necessário que depois de 30 dias essa pré-temporada seja fundamental para que o jogador recupere essa forma física e também para que o treinador possa analisar aquilo que tem em mãos. Então a pré-temporada para um jogador é fantástico. Muitos jogadores que estão lá fora acabam vindo para cá e não fazendo essa pré-temporada. E aí terão problemas lá no meio dessa temporada porque não atinge o ápice físico, ou porque já estão jogando, ou porque não fizeram a pré-temporada adequada nos seus elencos. O Vasco apresentou seu novo centro de recuperação para os jovens da base. Vamos ver. Bom, eu sou o Carlos Erdia, gerente científico do CAPES Base, e vou mostrar para vocês essa estrutura. Vem com a gente. Bom, aqui é a nossa recepção do CAPES Base. A gente tem aqui a nossa secretária Daisy, que recepciona todos os atletas, os coordenadores das categorias. A gente inicia o processo tanto dos atletas novos, quanto desses atletas também que iniciam para fazer o processo na fisioterapia e nos outros setores que eu vou estar mostrando para vocês. Bom, esse aqui é o setor da fisioterapia da base, A gente tem aqui os nossos fisioterapeutas, Estava trabalhando, doutor Amil, doutor Paulo, doutor Felipe. Os atletas são submetidos aqui diariamente, no horário de manhã e de tarde. Os atletas que estão lesionados são atendidos pelos nossos fisioterapeutas de 7 da manhã até 7 da noite. A vantagem do clube é que a gente tem uma escola dentro do complexo e isso facilita caso o atleta precise ficar um pouco mais dentro do seu horário escolar, vem para cá, concilia com a escola. Então esse é um grande diferencial que a instituição tem. Bom, aqui a gente tem o nosso setor proprioceptivo, que os fisioterapeutas utilizam para fazer os trabalhos com os atletas. O setor de ergometria. E aqui dentro a gente tem uma área de recuperação, hidromassagem, que a gente utiliza para fazer os trabalhos de crioterapia, utilização da imersão com gelo, trabalho de contraste com água quente. Então a gente tem essa estrutura para oferecer essa recuperação física diretamente aos atletas.
O atleta, ao término do seu banho, né, do seu trabalho de recuperação, ele tem um vestiário à sua disposição para poder tomar o seu banho, poder se recuperar. Nós temos 10 macas disponíveis, né? A categoria que está sendo utilizada no momento é a categoria sub-20. Está na Copa São Paulo e tem um grupo 2 que está aqui em treinamento com a gente visando o Campeonato Carioca. A gente tem um serviço interessante aqui na base, que é o profissional de osteopatia, né, que está fazendo um serviço, fez o serviço ano passado com os atletas do Promove, e esse serviço vai ser oferecido agora para todos os atletas da base. É um colchão também que a gente fez a aquisição, a utilização de trabalhos proprioceptivos. A sala ficou com um tamanho bem interessante para o trabalho dos fisioterapeutas diariamente, visando a recuperação desses atletas do quanto antes. A maioria dos clubes grandes hoje do país já possuem esse centro de recuperação a atletas, não só dos profissionais, mas também da base. E faltava aos clubes do Rio de Janeiro esse centro moderno. Então a maioria deles hoje já pode considerar. O Flamengo já inaugurou o seu, o Fluminense também, o Botafogo e também agora o Vasco inaugurando esse centro de treinamento e recuperação aos jovens atletas da base. Então, os principais clubes hoje do Brasil já possuem esse centro de recuperação e apoio no tratamento de lesões e prevenção também de lesões a esses atletas, não só dos profissionais da base. É um passo, mais uma vez, para que o Vasco se torne cada vez mais gigante, né? Já que é chamado de gigante lá no Rio de Janeiro, mas que se torne ainda mais um clube de referência dentro do futebol do Rio de Janeiro. O zagueiro Pablo, após assinar seu contrato com o Corinthians, deu uma entrevista bem descontraída, né? Seu contrato. Tô realizando um sonho, né, cara? Jogar no Corinthians, um dos times maiores do mundo, pra mim, é uma emoção muito grande mesmo, e tô muito feliz por isso mesmo. Cara, eu acho que a FIA pode esperar de mim muita vontade, cara. Muita vontade, muita entrega. Eu vou dar o meu melhor sempre. E como eu falei, eu vou dar vida para esse clube, porque é um clube que imenso, uma torcida apaixonada. E pode ter certeza que eu vou dar vida de verdade. A torcida do Corinthians é apaixonada, sempre levando o time para frente, e agora jogando a favor, deve ser muito gratificante saber que a torcida tá te apoiando, tá te dando essa força a mais, né, que vem de fora. Então, com certeza vai ser espetacular. O único jogador que eu joguei junto foi o Wilson, né, porque eu jogava no Grêmio. E também tive alguns dias com o Cássio, né, porque eu fui para a Holanda. Ele jogava no PSV. E eu acredito que o grupo é muito bom, cara. Muito bom. Pelo que eu peguei um pouquinho de domingo, quando eu cheguei, que eles iam viajar à noite. É um grupo muito divertido, alegre, jovem, muita molecagem. Isso ajuda muito para que a gente venha trabalhar com alegria, com essa leveza, para que a gente venha dar o melhor. Acredito que vai ser muito fácil minha adaptação. Cara, eu sou um zagueiro de força. Eu sou um cara que não tento dar um mínimo de espaço para os atacantes. É óbvio que hoje, pelo futebol ser um futebol ainda mais futebol brasileiro, mais técnico, você precisa da técnica também. Mas acredito que o meu estilo de jogo é muita força, muita entrega, muita vontade. Eu acho que é um pouquinho disso. Tem que ter um pouquinho dos dois. Agora, tem uma surpresa aqui pra você. Surpresa? É. Parece que tem um cara que mandou um recado aqui pra você. Caralho, conhece esse cara aqui? Moleque mal. Fala, Pablo, beleza? Queria desejar uma boa sorte nessa nova etapa da sua carreira. Sei que você é um cara profissional pra caramba e torço muito pra você. Quando você optou pelo Corinthians, fiquei muito feliz mesmo, porque passei 8 anos na minha vida aí, sei como é que é. Sei que você vai encontrar grandes pessoas e grandes profissionais igual você. Sei que você tem potencial para dar muitas alegrias para fiel torcida, valeu? Um forte abraço, tamo junto. Valeu! É só uma referência, é tu, né? O que você fala do Malcolm? Caraca, esse moleque aí é uma resenha, cara. É um moleque que tem 1 ano mais ou menos que a gente trabalhou, né? E uma amizade muito verdadeira, muito
muito cascudo na cabeça dele também, mas é um moleque sensacional, muito responsável, viu? Tá melhorando muito e é um cara que com certeza vai crescer muito mais, e só tenho que dizer que ele é um cara sensacional e falou muito bem do Corinthians para mim. Para quem não conseguiu identificar ali no celular falando com o Pablo, foi o atacante Malcom, né? Que durante 8 anos vestiu a camisa do Corinthians, foi formado na base do Timão e jogou com o Pablo lá na França. Por isso deu todas as dicas do Corinthians e avalizou aí a contratação do Malcom do Pablo pelo Corinthians. Após a primeira partida da temporada, o Palmeiras se reapresentou e fez trabalhos físicos na academia. Vamos ver? Os trabalhos físicos na pré-temporada são essenciais, porque é medido toda a carga muscular feita no jogador, e se há um desequilíbrio muscular em qualquer um deles, você corrige através desses trabalhos físicos, né, esse trabalho de força. Então, para que o jogador não venha a ter aí lesões, futuras lesões dentro da competição. É lógico que prever lesões é um pouco complicado, mas ameniza um pouquinho essa situação. Convocado por Tite, o volante William Arão do Flamengo falou em coletiva sobre sua convocação. Acompanhe. Quando o pessoal joga contra o Flamengo, não tem, ninguém entra meia boca, né? Todo mundo entra como se fosse o último jogo da vida, como se fosse jogo de Copa do Mundo. E a gente se prepara para isso, para enfrentar um adversário difícil, um adversário duro. Obviamente, como você disse, eles estão se preparando há mais tempo que nós. Mas nós sabemos o caminho que a gente tem que seguir para poder sair com os 3 pontos. Então, a gente tem isso muito claro, poder administrar a partida, aproveitar as chances para que a gente possa sair com os 3 pontos, independente se eles estão na nossa frente há mais tempo de trabalho ou não, ou na parte física ou não. A gente tem que chegar lá, fazer uma boa apresentação e sair com os 3 pontos, que é o mais importante. Arão, o Tite já tinha falado o seu nome algumas vezes, né? E aí todo mundo ficava na expectativa. Se a gente ficava na expectativa, eu imagino você. E se de fato aconteceu com você, a sua ansiedade era maior, porque você sabia que ele estava te observando de perto, e aí era um dia que parecia que nunca chegava. Assim. E mais do que isso, queria que você tentasse sintetizar o que significa para você ser convocado para a seleção principal. Olha, eu acho que ansiedade, se eu falar que eu não tinha, acho que todo mundo vai estar mentindo, né? Todo mundo que tem a oportunidade de poder ser convocado, obviamente fica um pouco ansioso, né? Mas eu particularmente não vi as convocações para ficava fazendo outra coisa, para saber de outras coisas, né? Então eu procurava fazer outras coisas, tanto que no dia que saiu, a gente estava no vestiário ali, eu soube pelos meus companheiros mesmo que eu tinha sido convocado. Acho que, falando respondendo a sua segunda pergunta,
eu acho que é o marco do jogador, né? Você poder chegar à seleção brasileira, você defender o teu país, eu acho que é o máximo para um jogador. Então, é como eu disse, é um sonho sendo realizado. Espero vestir a camisa e honrar a camisa e defender meu país, com certeza, com unhas e dentes. Você falou que recebeu a notícia no vestiário. O Flamengo foi o time que mais teve jogadores convocados para essa seleção do Tite. Foram 4. Você acha que isso é consequência de quê? E mais do que isso, o que pode trazer para o Flamengo ter 4 jogadores atuando junto com a seleção brasileira nesse momento? Acho que é consequência de um bom trabalho, de uma boa administração, de bom desempenho de grupo, de bons treinamentos, de bons resultados, né? A gente não foi campeão, mas a gente teve o tempo todo brigando na parte de cima do brasileiro, então eu acho que isso é consequência de tudo isso, né? Nós nos ajudando dentro de campo, sendo cobrado, porque isso nos leva a ser cada dia melhor. Então eu acho que tudo isso contribuiu para que 4 jogadores estivessem sendo convocados, né? E obviamente a gente já tem uma responsabilidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, de poder estar ganhando todos os jogos, mas acho que sim, agora traz também uma responsabilidade maior de poder estar jogando bem todos os jogos, né? Então a gente tem a obrigação de estar jogando sempre bem, sempre no nosso melhor nível, para que a gente possa continuar sendo convocado e para que a gente possa representar também o Flamengo na melhor condição e sempre sair com a vitória que é o mais importante. Um jogador que o ano passado cresceu muito de produção, tecnicamente evoluiu bastante, o Flamengo só tem a ganhar, a seleção também com um volante de altíssima qualidade que nem o William Arão. Segunda de trabalho forte na cidade do Galo, onde o Atlético faz a sua pré-temporada. Acompanhe. Segunda-feira de trabalho em período integral na cidade do Galo. À tarde, Roger Machado comandou uma atividade de finalização e depois dividiu o grupo em 3 times para um coletivo tático. E no time titular, uma novidade: Casares no meio-campo, no lugar de Michael Suel. Ao longo do trabalho, Roger treinou com Lucas Prato como titular. O argentino, que tem 42 gols com a camisa do clube, está focado na temporada. Sábado, o Galo estreia no Mineiro contra o América de Teófilo Otoni. Começar um ano novo, com um treinador novo, adaptar-nos à forma de jogo que ele quer, que ele gosta, e já começar a final de semana estadual para pegar ritmo para as competições difíceis que tem a gente este ano. Serão 5 torneios durante o ano. Gesiel, formado no clube, fala da expectativa para 2017. Temos 5 competições importantes. Estamos com o grupo muito forte para poder chegar em todas as competições e poder estar bem, para poder servir muito bem o professor Roy. E o Atlético entra realmente muito forte nessas 5 competições que terá durante o ano de 2017. O ano passado pecou um pouquinho, acredito muito mais que foi por causa da presença do técnico, que não era tão experiente, tão bom assim para o Atlético, deixou a desejar. Mas esse ano, com o Roger Machado no comando e com algumas contratações pontuais, o Atlético entra muito forte nessas competições, com realmente grandes e reais chances de conquistar títulos nesse ano de 2017. O Rede Família Esporte, primeira edição, fica por aqui. Estarei de volta às 7 da noite. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.